Major da PM é investigado por agredir doméstica com um tapa na cara dentro de um elevador no Recreio. A mulher foi agredida porque chegou atrasada no trabalho. Detalhe, você sabe, Humberto, por que ela chegou atrasada no trabalho? Você sabe? Ela chegou atrasada porque a filhinha dela pequena estava com pneumonia. 20 minutos. Jackson Silva. A vítima conta o motivo da agressão que sofreu com o policial militar. Eu cheguei 20 minutos atrasada e daí eu comecei meu serviço, aí veio a esposa dele, né, me questionar os 20 minutos que eu teria chegado atrasada por conta de eu ter passado uma noite em claro com uma bebê que eu tenho de 1 ano, e logo atrás veio ele, o meu patrão, me questionando algo que eu tinha postado no meu status do WhatsApp. E dali começou a me discutir, ele me xingando a todo tempo, botando o dedo na minha cara. O flagrante foi gravado por uma câmera de segurança dentro do elevador, no condomínio onde mora o PM. A ação aconteceu no dia 18 deste mês. O oficial da Polícia Militar entra no elevador com a empregada doméstica. No vídeo é possível notar uma irritação entre o Major Bruno Chagas e a Patrícia Peixoto. Veja o momento em que o Major aponta o dedo a poucos centímetros do rosto de Patrícia. Logo depois, ele dá um tapa na cara dela. Patrícia se defende e empurra o policial. Dentro do elevador, ele a todo tempo, até chegar ao elevador, me agredindo com palavras, me chamando de safada, de tudo quanto foi nome. E dentro do elevador, ele me coagindo, botando o dedo no meu rosto, pedindo ele para se afastar, tirar o dedo da minha cara. E ele, quando eu empurrei ele para ele poder se afastar de perto de mim, ele foi e deu um tapa no meu rosto. E daí, quando o elevador chegou, eu saí do elevador e uma moradora do primeiro andar me pegou e me puxou para dentro do apartamento. Segundo a vítima, a agressão aconteceu neste condomínio, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. O advogado do militar não quis gravar entrevista e disse que vai esperar ter acesso à denúncia para se pronunciar. Em nota, a Polícia Militar informou que a Corregedoria da Corporação já está com as imagens que mostram a agressão e que abriu uma investigação sobre o caso. Agentes da Delegacia do Recreio dos Bandeirantes vão ouvir o depoimento do Major Bruno. O Major Bruno Chagas já respondeu um processo na Corregedoria da PM. Segundo a denúncia, ele teria entrado sem autorização na casa da ex-mulher, a deputada federal Major Fabiana, e teria xingado ela. Sobre esse episódio, a Polícia Militar considerou que o major cometeu um crime de competência da Justiça Comum e que no âmbito militar se tratou de uma transgressão de disciplina. O processo foi arquivado. No Tribunal de Justiça, a suposta invasão do major à casa da ex-mulher também foi arquivada. A Corregedoria da PM também recebeu uma denúncia sobre maus-tratos a uma criança de 2 anos. A empregada doméstica tenta se recuperar do trauma sofrido. Sempre muito nervoso, inclusive já teria acontecido uma outra vez um fato dele ter sido muito ignorante comigo, e depois ele viu que eu fiquei muito mal, chorei bastante, ele veio me pedir desculpa, falando que ele estava com problemas no batalhão e acabou descontando em mim, mas ele sempre muito agressivo, sempre muito nervoso. Ele falava que eu poderia dar parte, que não ia dar nunca nada para ele, por ele ser um major da PM, e eu falei que eu iria dar parte sim, só que eu não vou mentir, eu tô com muito medo e eu tô com muito receio de acontecer alguma coisa comigo ou com minha família. Normal ela sentir esse pavor, e o primeiro momento que a gente está trabalhando aqui é brigando para ela ter direito às medidas protetivas, seja o afastamento dele, o recolhimento da arma dele, o afastamento da função pública. E já fizemos esse peticionamento, já fizemos esse requerimento na delegacia e a gente está aguardando essa manifestação da delegada junto com o juiz. Pergunta se eu não tenho medo. Tenho. Eu tenho. Mas se ninguém falar, o que vai falar? Desde quando a farda de qualquer instituição ou distintivo te isenta da lei Maria da Penha? Alguém me responde? Isso já aconteceu, Humberto? Coloca na caixa aqui, responde. Não, claro que não. Claro que não. Desde quando uma farda autoriza você a bater na cara, invadir a casa da sua ex-mulher ou bater na funcionária da sua casa? Eu não me conformo com isso. Detalhe, ela tem toda a razão de ter medo.
Eu não vou me estender porque tem entrevistado lá, né? Acho que Humberto, você não entendeu minha pergunta. Eu imagino, eu vou ao vivo com o Jackson Silva, que está com a Patrícia, que eu já entrevistei hoje no meu programa de rádio, e com o delegado. A imagem que eu olho, Jackson, não é impressão, não precisa ter áudio. A imagem é que mostra uma pessoa que quer atacar a outra, ela vai encostada aí, ó, ela encosta, ela fala, tira a mão de mim, e ela não abaixa a guarda, porque se alguém que abaixa a guarda, ele ia socar, ele queria socar, ele bota ali, ó, ela vai pro fundo, ela encosta no fundo do elevador, ele vai chegando perto, ele queria bater, aí ela tira ele de perto e ele dá um tapão na cara dela. Eu não sei mais, porque se contra uma própria policial militar, que virou deputada, que é uma mulher forte, tanto a dona Polícia Militar quanto o TJ arquivaram, como que a Patrícia não vai ter medo? Boa tarde para vocês. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. É lamentável esse episódio. A agressão não é o melhor caminho, principalmente quando se trata de uma mulher. Conforme você falou, eu estou aqui com a Patrícia. Patrícia, é difícil falar sobre isso. Eu imagino para você, nesse momento. Conta pra gente, naquele momento você estava ali dentro do elevador, o que aconteceu exatamente? Sim, boa tarde, né? Boa tarde a todo mundo. Então, o que aconteceu foi muitas agressões verbais, né? Todo o tempo me xingando, botando o dedo no meu rosto, me agredindo com palavras, me xingando de tudo quanto é nome, vai tomar aqui, vai tomar ali. E quando eu peço para ele se afastar, que ele estava bem próximo de mim, ele dá um tapa no meu rosto, que eu não esperava. Eu revidei, assim, foi um automático, porque eu não esperava aquele tapa. E a todo tempo ele falava que eu poderia dar parte, eu falava que ia dar parte dele, que eu não tinha medo dele. E a todo tempo ele falando que eu poderia fazer o que eu quisesse, que nada ia dar pra ele por ele ser um major da PM. Isabelle Benito. Eu gostaria de perguntar, o delegado tá ao lado, quem é o delegado, Jackson? Quem é o delegado? Tá sim, Isabelle, tá sim, tá? O doutor tá aqui do meu lado, vamos falar então com ele, Isabelle Benito. Olha só, o doutor Luiz tá aqui ao meu lado. Doutor, a partir dessa denúncia de um major, né, que teria agredido a Patrícia, ele ainda não registrou ocorrência aqui, né, ainda não veio prestar depoimento. A partir dessas imagens, qual vai ser o próximo procedimento? O nosso procedimento vai ser ouvi-lo. Ele fez contato conosco, nós estávamos buscando intimá-lo, mas ele conseguiu já fazer o contato. Pedimos que ele se dirigisse aqui para prestar os esclarecimentos. Solicitamos as imagens do condomínio para que possamos avaliar todo o desenrolar e vamos verificar se existem outras testemunhas, outros fatos, outras pessoas a serem ouvidas e aí sim a gente poder finalizar essa investigação. Essa condução pode ser a partir da Lei Maria da Penha? É o que nós vamos avaliar diante de todo o contexto, quanto tempo ela se trabalha lá e qual era o tipo de relação que ela tinha na residência do policial militar. Isabelle Benito. Doutor, agora que eu vi a imagem, num caso recente, eu elogiei muito a sua postura aqui diante da pressão que eu não sei, não é fácil, né? Uma imagem muito forte que eu tenho aqui do senhor de cabeça erguida dentro da Alerj. Foi da Alerj, não, da Câmara dos Vereadores. Então, me alivia muito o coração quando eu vejo que é o senhor nessa história. Primeiro que vamos deixar bem claro, diante do fato de alguém virar para a pessoa e falar assim, eu sou PM, nada vai acontecer comigo, uma farda não te dá nem um distintivo, nem meu microfone, não vai dar para ninguém a liberdade de sair dando porrada nos outros. A imagem que a gente tem, é óbvio que quando o senhor fala isso, o senhor tem que ter o contexto da história, porque não adianta eu posso achar muita coisa aqui, você não, você pode achar como pessoa, mas como delegado você tem que ter, né, os elementos probatórios. Pela imagem e pelo histórico dele, a gente já vê ali que a imagem é muito forte de uma coação, né, filmada. Isso é muito importante, essa imagem dele, para o inquérito, né, doutor? Sim, essas imagens elas demonstram a agressão, demonstram que estava havendo um desentendimento entre eles, então isso daí evidentemente é uma prova bastante cabal desse fato, mas também, como você disse, nós precisamos avaliar todo o contexto, todo o histórico do que se desenrolou, para aí sim chegar a uma conclusão final. Doutor, a imagem, eu vi muitas vezes essa imagem, ele dá um tapa na cara dela. Ele dá um tapa na cara dela e existe a Lei Maria da Penha justamente, e também a questão
do gênero, porque a complexidade masculina é muito mais forte diante de uma mulher. No caso do Major, é nítido o tamanho dele. Isso também é levado em consideração, né? Com certeza, né? Mulher não é para ser agredida. No máximo, em qualquer situação, deveria ser contida, dependendo do que esteja acontecendo. Se ela estivesse agredindo, o que não foi o caso, pelo que está sendo apurado nas imagens. Mas a diferença física sempre tem que ser levada em conta entre diversos outros contextos. As coisas não são resolvidas com violência, em nenhum caso. E quando se parte para isso daí, com certeza a razão fica afastada. Quando se trata de uma autoridade policial, tem algum agravamento? Sim, evidente. Quem tem que zelar pela segurança não pode se deixar levar nessas situações e utilizar a própria condição para, vamos dizer, se isentar de responsabilidade. Doutor, antes de eu te agradecer, eu quero aqui falar, primeiro que assim, eu fico muito tranquila mesmo, porque eu não esqueço de uma imagem do senhor sentado numa poltrona, com a pressão absurda. Então, eu tenho certeza. Bom, para chegar a ser um delegado, mas eu tenho certeza que aquela imagem não sai da minha cabeça. Eu me lembro de ter falado esse dia, que a gente imagina o bastidor de uma história como aquela. Então, eu tenho certeza que não é major de polícia ou qualquer coisa que vai intimidar o senhor de se fazer valer o que é certo, que o senhor prestou concurso para fazer, que é a isenção do fato de investigar. E não importa se quer cantar de galo, se é o que for, porque o que mais o senhor enfrentou nos últimos tempos foi gente querendo cantar de galo nessa delegacia, né? O senhor sabe do que eu estou falando. Então, assim, me dá muita tranquilidade, viu, Patrícia? Porque eu imagino que você... então, eu estou falando como uma mulher que conhece, o doutor sabe do que eu estou falando. Quando virou e eu perguntei quem era o delegado, não desconfiando de outros delegados, eu imagino que você está com medo. E eu também teria. E sabe, doutor, vou ser bem clara aqui. Sabe o que acontece? Até quem me acha muito corajosa, eu moro no Recreio. Quando eu fui comentar esse caso hoje na rádio, eu pensei comigo, caraca, se eu topo com esse cara dentro do supermercado, o tamanho dele, eu também tenho medo. Mas assim, Patrícia, eu sei que você deve estar abalada e imaginar, poxa vida, se a Isabelle tem medo, que pode ter um carro blindado, imagina eu que sou uma empregada doméstica e sei o que ele faz. Mas fica tranquila, que assim, eu sei, eu já vi uma imagem, não nos conhecemos ao vivo, eu acho, doutor, mas pode ter certeza que não é uma farda que vai intimidar e você não tá sozinha, porque eu imagino o teu medo agora, né, Patrícia? Sim, eu tô com muito medo, muito receio mesmo, até porque eu tenho minha família, eu tenho filhos, né, tenho filhos adolescentes, e ele todo o tempo falando por ele ser policial, né? E eu decidi da parte pelo fato de eu ser mulher, né? E não deixar mais isso acontecer com ninguém. Mas eu tô com muito medo, eu tô desesperada. Eu imagino. Isabelle, o advogado também está aqui, da Patrícia, vai falar com você agora nesse momento, por gentileza. A partir disso, o que você pretende fazer a partir do medo dela e desse episódio? Então, até mesmo como o doutor delegado deixou aqui bem claro, não só a complexidade física dele, mas a função que ele tem na Polícia Militar, como vocês podem ver, ela está desesperada. Essa situação é realmente uma situação lastimável. Se imaginar de um oficial da polícia tendo essa atitude, a gente vê que o histórico dele é bem agressivo, então a gente já fez o pedido de medida protetiva para o doutor delegado, acredito que ele vai apreciar com carinho e vai apresentar para o juiz, sendo deferido é uma garantia maior à vida dela, e não só a dela, mas também a da sua família, né? Porque na segunda-feira, quando se tomou notoriedade, o próprio policial, o Major Bruno Chagas, ele tentou entrar em contato por mensagem pelo WhatsApp, tentou ligar para ela e tentou ligar para o marido dela. Perfeito. Isabelle Benito. Sabe, gente, é uma situação bem delicada, porque é o seguinte, ainda mais que a Patrícia não deveria saber, mas aí vem agora a gente dando a história de que a ex-mulher dele, que é major, que é a deputada Fabiana, que é braba pra caramba, e aí dentro da corporação foi arquivado, e no TJ, lembrando que foi no TJ que o caso também foi arquivado, isso deve dar uma sensação de impunidade e medo dos próximos dias ao apagar das câmeras. Então, assim, eu acho... a polícia vai fazer o trabalho dela, mas a polícia tem um limite até o ponto da investigação e oferecer a denúncia. O advogado está ali ao lado, a gente está aqui para fazer também a nossa parte, porque eu acho que é todo um contexto, né? E assim, não pode continuar. Não se pode alguém manchar também uma instituição como a Polícia Militar. Que a gente tem outros policiais militares que estão revoltados nesse momento assistindo. A gente fala, como assim? O cara dá um tapa na cara e fala que não vai acontecer nada porque ele é PM? Que ele é PM? E outra, sabe? Eu fico bem aqui me perguntando de verdade, se um cara faz isso
desse tamanho, é óbvio, com uma mulher, o que um cara desse pode fazer, além do que é o papel dele, que é combater o crime nas ruas com uma arma na cintura? É perigoso. A gente viu esses dias vários crimes acontecendo de pessoas que passaram para a Polícia Militar e que não foram aprovados pela própria instituição e, por força da justiça, conseguiram ingressar e cometeram crimes depois. A irmã que matou a irmã, que não tinha sido aceita na polícia e acabou virando polícia. O cara lá na Zona Oeste que deu um tiro durante uma boate nas costas de um jovem e que não tinha sido aceito no quadro e a liminar permitiu que ele ingressasse como policial. Então, assim, eu estou aqui falando que isso não representa a polícia. Mas a polícia, a corregedoria da PM, tem que pegar e fazer uma investigação e ver se não existiu aí o ato infracional. Porque é o seguinte, a Patrícia fica imaginando agora, e eu imagino que ela nem sabia da história da outra major, que virou deputada, e que é ex-mulher dele, porque eu também não sabia, mas eu fiquei me perguntando, caraca, se conseguiram arquivar um troço desse, que foi contra uma colega dele, e que depois vira quem ela vira, que é a major Fabiana, você imagina então o medo da Patrícia. Patrícia, minha querida, a gente faz o que a gente pode. O delegado tá aí para fazer a parte dele, o seu advogado tá aí para fazer a parte dele, a gente vai cobrar a corregedoria, a gente faz o que a gente pode, porque é uma rede de apoio para se combater qualquer tipo de pessoa que acha que pode bater em mulher e o pior, como disse, por isso a minha pergunta para o delegado, que acha que pode se valer de qualquer posição para cometer crimes achando que vai ficar impune. Então, todo um abraço para você. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada ao advogado. Muito obrigada, Patrícia. Cada um fazendo a sua parte pelo certo, tá? Pelo certo. Obrigada, Jackson Silva. Um abraço para vocês. A gente continua acompanhando. Estou muito feliz que você é delegado do meu bairro, viu, doutor? Um abraço para você, tá? Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.